Olá, meus alunos do segundo ano. De volta aqui com vocês com o nosso vídeo aula número 3. A nossa disciplina é Sociologia. E o nosso tema de hoje vai abordar o trabalho escravo. O tema é trabalho escravo no século XXI? O que vocês acham? Mesmo considerando que a abolição da escravatura tenha ocorrido oficialmente no Brasil e assinada pela princesa Isabel no ano de 1888, ou seja, no século XIX, 2 séculos depois, em pleno século XXI, ainda ouvimos, através dos meios de comunicação de massa, que o trabalho escravo persiste em nosso país como uma afronta aos direitos humanos universais. Todavia, quando falamos em pessoas vivendo em situação de escravidão em nossos dias, vamos verificar algumas características que vão diferenciar o modelo de escravidão atual do modelo de escravidão anterior ao ano de 1888. Nesta terceira aula de Sociologia, vamos analisar, juntamente com vocês, como é e de que forma isso ainda acontece. O trabalho escravo neste presente século. Atualmente, considera-se trabalho escravo toda forma desonrante de trabalho submetido ao trabalhador, roubando-lhe os direitos trabalhistas e a garantia da sua liberdade como cidadão brasileiro. Na zona rural, por exemplo, vamos encontrar a maior incidência de trabalho em regime de escravidão entre os trabalhadores do campo, que são covardemente aliciados, ou seja, são seduzidos por falsas promessas de um bom emprego. São vítimas de fazendeiros que buscam baixos custos e lucros fáceis ilícitos, mediante a exploração da mão de obra escrava. Usando de má fé, esses exploradores da mão de obra barata aproveitam da situação de vulnerabilidade dos mais pobres. Mesmo enfrentando todos esses problemas que maculam a imagem do nosso país, o Brasil consegue ser uma referência mundial no combate contra o trabalho escravo, com o intuito de tentar erradicar essa forma ilícita de trabalho. Como dissemos anteriormente, todo trabalho escravo não passa de uma forma degradante de utilização da força humana em proveito próprio, não respeitando a garantia de liberdade que é dada ao trabalhador. Geralmente, esses trabalhadores tornam-se escravos em regime interminável de servidão por conta de supostas dívidas que são ilegalmente atribuídas ao trabalhador rural, principalmente. Levando-se em conta a vasta extensão territorial e o distanciamento pelo isolamento geográfico que impede a fuga do trabalhador explorado, considerando-se ainda as constantes ameaças à vida e à de familiares, vocês poderão indagar: de que forma o trabalho escravo ainda acontece no Brasil? Existem os chamados gatos, que são os contratadores de mão de obra barata a serviço dos grandes fazendeiros.
Eles aliciam os trabalhadores, oferecendo-lhes falsas oportunidades de trabalhos em fazendas. Os gatos prometem bons salários, alojamento e alimentação diária. Para convencer o trabalhador rural, oferecem-lhes transporte até a fazenda, sempre acompanhado de um adiantamento financeiro para garantir o sustento da família. Os trabalhadores acabam aceitando a proposta, já que vivem em busca de uma oportunidade de emprego para a garantia da sua sobrevivência e o da sua família. Todavia, quando os trabalhadores aliciados chegam ao local combinado para trabalharem, os gatos informam-lhes que, a partir daquele instante, eles, os trabalhadores, constituíram uma dívida que se torna impagável, com todas as devidas anotações em um caderno. E neste caderno já estão registradas as dívidas que o empregado fez com o adiantamento salarial deixado com seus familiares, a dívida com o transporte até a fazenda, bem como as despesas diárias com a alimentação e com o alojamento na fazenda. Também são consideradas as dívidas com os instrumentos que o trabalhador necessita para a execução do seu trabalho. Em vista disso, o trabalhador fica preso ao patrão e não pode se desligar, devido à dívida ilegalmente atribuída a ele. Se por acaso tentar evadir-se, o trabalhador sofre ameaças de morte, com sérios riscos de perder a própria vida. E dessa maneira, as improváveis dívidas e as constantes ameaças físicas sofridas pelo trabalhador tornam-se corriqueiras e tiram toda a liberdade do trabalhador que se sente escravizado. De que forma os trabalhadores são libertos desta cruel situação? Existem os chamados grupos móveis de fiscalização, que são formados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, além dos procuradores trabalhistas e os policiais. São pessoas que atuam no serviço da fiscalização às fazendas no intuito de apurar as denúncias do trabalho escravo. Uma vez confirmada a situação do trabalho escravagista, os trabalhadores são libertos pelos auditores do trabalho. Na maioria das vezes, esses trabalhadores escravizados são encontrados vivendo em situações degradantes. Muitos são alojados em barracos precários, construídos com plásticos, bebem água de cisternas contaminadas e vivem sem a mínima condição de higiene e segurança. Muitos caem doentes e sem assistência médica. Na zona rural, a precariedade é uma das principais atividades que utilizam a mão de obra do trabalho escravo na pecuária. Tais trabalhadores executam tarefas como derrubada de mata para pastagem de gados e retirada de plantas daninhas com utilização de insumos altamente tóxicos para a saúde do trabalhador. Esse tipo de trabalho é realizado sem o uso de equipamentos de proteção de segurança, o que expõe o trabalhador rural como vítima de ocorrências de graves acidentes de trabalho, tais como mutilação de membros,
feridas de pele ou intoxicação com produtos venenosos. Encontramos ainda ocorrências de trabalhadores que realizam trabalho escravo nas grandes cidades, principalmente nas oficinas de costuras e canteiros de obras de construção civil. O estado do Tocantins e grande parte da região nordestina, principalmente os estados do Maranhão e do Piauí, são grandes fornecedores de mão de obra escrava. O estado do Pará é o principal utilizador desses tipos de trabalhadores escravizados. As principais vítimas do trabalho escravo são os homens que se encontram na faixa etária dos 18 aos 40 anos de idade. Nos grandes centros urbanos, existe um grande número de trabalhadores sul-americanos, principalmente os de origem boliviana, que vivem em situação de trabalho escravo, sobretudo nas oficinas de corte e costura. Pois bem, queridos alunos, assim concluímos o nosso assunto desta terceira aula de Sociologia. Estudem, reflitam e analisam este tema sobre a escravização da mão de obra no Brasil. Resolvam as questões propostas para esta aula e até a próxima semana, quando aqui retornaremos para dar continuidade ao nosso tema. Até lá e bons estudos.